Fala galera ligada na G-Fight, Marcel Alcântara novamente para aquele nosso quadro semanal, o Luta Luta com a G-Fight. Ao meu lado, o meu companheiro de quadro, Diego Ribas, diretamente de Las Vegas. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Marcel? Fala, galera da G-Fight. Muito obrigado pela audiência. Vou pedir, como sempre, para quem puder se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário importante aí para o YouTube entender que esse quadro é importante e é legal. Vamos que vamos, o UFC Singapura. É isso aí, pessoal. O UFC Singapura, para você que está acostumado com os eventos à noite, né? Nesse sábado vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, aliás, bem mais cedo, né? As lutas do card preliminar começam às 6 da manhã aqui no Brasil, então fiquem atentos aí. O card principal a partir das 9 horas da manhã. Diego, vamos falar já de uma brasileira importante, a Taila Santos, que encara a Erin Blanchfield. A categoria peso mosca, a Blanchfield tem 11 vitórias, uma derrota, luta dificílima para a brasileira. A Blanchfield tem 24 anos, é uma das estrelas aí norte-americanas, número 3 do ranking, 5 vitórias no UFC, sendo as últimas 3 por finalização. Já a Taila Santos tem 30 anos, 19 vitórias, 2 derrotas, número 4 do ranking, é de Balneário Camboriú. Sabia que a minha avó, Diego, mora em Balneário Camboriú? Não sabia, não fazia ideia, é bem provável que eu me esqueça dessa informação. É uma informação completamente inútil, mas um abraço para minha avó aí, a dona Geni, que com certeza não vai ver esse vídeo, mas um abraço para ela e um beijo para o pessoal de Balneário Camboriú. Beijo, dona Geni. Não taque em pedra na dona Geni, por favor. Por favor, ela é uma senhorinha. Ela não treina aí com a Taina, não? Não conseguiu fazer um jiu-jitsu ali, qualquer coisa. Não rolou. Não. Bom, vamos lá, Taila. Taila já disputou o cinturão contra a Valentina Shevchenko. A Taila é muito forte fisicamente, transiciona muito bem da luta em pé para a luta agarrada. Isso surpreendeu, inclusive, a Valentina. Taila tem um psicológico muito forte para a luta. Já a Erin é uma jovem talentosa e está numa fase, sabe? Essa é uma mistura muito perigosa, habilidade natural, dedicação com aquela confiança do jovem, né? Você já foi jovem, Marcelo, você deve lembrar, quando acha que é invencível e tem a certeza de que pode, né? E de fato a Erin está numa fase excepcional, finalizou a Jéssica Batistaca. A diferença é que minha época de jovem eu não era tão atlético, mas já fui jovem. Lembra alguma coisa? Grande juventude. Cara, eu vejo de novo aquela história do casamento de estilos, né? A Erin tem um jiu-jitsu, principalmente uma base de wrestling muito complicada. E eu acho muito difícil da Taila pôr o ritmo de luta que ela precisa durante 3 assaltos. Acho muito. Também não sei exatamente como é que está o camp da Taila, para ser bem sincero, né? Porque ela teve uma troca de equipes, teve troca de empresários em alguns momentos. De empresário, não, acho que ela ainda está com o Thiago. Mas teve troca de equipe, né? Aí rompeu ali com o pessoal do Paraná, enfim. Esses rachas nunca são benéficos, né? Sempre tem um resquício, aí não se prepara direito ou interfere em alguma coisa. Se eu não me engano, ela também tem questões judiciais a tratar com os ex-treinadores ali, que era o time da Marina Rodrigues, né? Então, putz, fazendo camp e de repente ter que resolver questões burocráticas com o seu advogado, enfim, isso nunca ajuda, né? Não faz parte do segredo da fórmula de sucesso de um atleta profissional. Dito isso, Marcel, eu vejo assim, um certo favoritismo para Erin, mas pelo momento mesmo, pela fase que vive e pela condição física da Erin Blatchfield. Assim como as casas de apostas que apontam a Erin como favorita por uma margem pequena, paga 1,72 para cada real apostado para a norte-americana, enquanto para a brasileira paga-se 2,10. Não é uma margem muito grande, é uma luta equilibrada, segundo as casas de apostas, né? Segundo as odds das casas de apostas. Vamos passar para a luta seguinte: Giga Chikadze versus Alex Caceres. Bela luta. O Chikadze tem 14 vitórias, 3 derrotas, tem 34 anos, natural da Geórgia, número 9 do ranking, venceu 7 lutas em sequência e perdeu para o Calvin Kattar em janeiro de 2022. Então já tem aí praticamente um ano e meio, né, sem lutar.
E vai enfrentar o experientíssimo Caceres, 21 vitórias, 13 derrotas, um no contest, 35 anos, norte-americano e número 15 do ranking no UFC desde 2011. São 27 lutas pelo Ultimate, ele está quase entrando ali no ranking do top 10 dos que mais lutaram pelo UFC. O Neil Magny é o 10º com 31 lutas. E apenas uma derrota nas últimas 8 lutas, Diego. O que você acha desse combate? Esse fator de um ano e meio aí sem lutar é o que me dá uma bandeira vermelha aí. O Giga é mais lutador. O Giga, para quem não se lembra, ele treina com o Rafael Cordeiro, né, um dos principais pupilos do Cordeiro. Tem uma base de kickboxing Muay Thai muito boa, já competiu em eventos de kickboxing, inclusive. Já nocauteou o Edson Barbosa no MMA, e para quem acompanha sabe exatamente o que isso significa, né? O calibre dele. A luta dele com o Calvin foi incrível, era de fato uma luta que era o divisor de águas para a carreira dos dois, né? Colocaria o vencedor ali seria jogado os leões, tanto que o Calvin foi. Eu não sei exatamente o motivo do Giga ter ficado esse tempo afastado, mas eu sempre vejo ele nos eventos, já vi ele sempre apoiando ali o Merab, né, nas lutas do Merab. Merab também é da Georgia. Cara, o Caceres é muito experiente, como você mencionou, Marcelo. Eu só vejo ele um pouco. Acho que ele atingiu o teto dele. De uma certa forma, a gente sabe o que esperar do Caceres. Ele dificilmente vai trazer uma grande surpresa para o octógono. Por isso eu vejo o Giga mais habilidoso na luta em pé. Eu não consigo imaginar o Caceres vencendo essa luta, para ser bem sincero. No casamento de estilos ali, eu consigo ver uma luta, imagino, não posso estar errado, tá, pessoal? É sempre importante frisar, como a gente vai mencionar aqui alguns erros mesmo. Mas eu imagino o Giga defendendo as quedas e sendo superior com uma certa facilidade na luta em pé. Bom, nas casas de apostas, o Giga tem vantagem também, 1,40 paga-se a cada real apostado, enquanto o Caceres paga-se R$3 a cada real apostado, é uma vantagem já bem mais considerável do que a primeira luta, do que a da Tayla. O Caceres aí um azarão completo para as casas de aposta. Diego, você achava que essa diferença ia ser razoável como ela é? Mas eu esperava, assim, talvez até maior, na verdade, cara. Eu vejo um casamento de estilos ruim para o Caceres. Né? E o Giga também não. Tá, o Caceres tem mais experiência, mas o Giga tem muita experiência também, já tem seus 30 e tantos. Treina numa equipe onde já passaram muitos campeões, que é a 15 MMA, né? Treina muito com o Dariush, treinou com o dos Anjos bastante tempo. Então, minimiza muito. Então, ele tem muita experiência também no ringue, né? Então, isso meio que quebra o fator experiência ali, que seria talvez a grande vantagem do Caceres. Bom, vamos subir então bastante de divisões e vamos para a categoria dos meio pesados, onde Anthony Smith encara Ryan Spann. O Anthony Smith também muito experiente, 36 vitórias, 18 derrotas, 35 anos, norte-americano, número 8 da categoria. Desde 2016 no UFC já disputou o cinturão e perdeu para o John Jones. Vem de 2 derrotas seguidas, a última delas para o Johnny Walker em maio deste ano. O Ryan Spann tem 21 vitórias, 8 derrotas, 31 anos, também é norte-americano, número 10 do ranking, Diego. Vem de derrota para o Nikita Krylov em março deste ano. Trata-se de uma revanche, né? Os dois já se enfrentaram. O Spann perdeu para o Smith em 2021 por finalização no primeiro round. E aí, vai se repetir o desfecho dessa luta, Diego? Vamos lá. Primeiro, são dois atletas agressivos numa categoria muito pesada, onde uma mão pode definir. E os dois, curiosamente, têm mãos muito pesadas, principalmente o Ryan Spann. Momento define muitas lutas, né? O momento diz muito sobre os atletas. Não só o Anthony Smith vem de 2 derrotas, mas ele também tem uma lesão na perna. Pode até ver na luta contra o Johnny Walker. O Johnny, em determinado momento, jogou muito com QI de luta, né? Não se expôs muito, mas bota aspa no que eu vou dizer, mas poderia ter acabado com a luta.
óbvio que ele iria se expor mais, poderia entrar uma mão, mas ele estava bem superior no combate. Ah, o momento do Anthony não é bom, né, cara? Já teve algumas micro lesões também. É um cara super raçudo. Para quem não se lembra, foi ele que, na luta contra o Glover Teixeira, o Glover estava punindo muito no ground and pound, até um ou dois dentes dele caíram no tablado durante a luta. Ele pega os dentes, entrega na mão do juiz, do juiz, fala: não, para a luta. Enfim, é o cara que tem o apelido Coração de Leão, não é à toa. Ele já se tornou público, ele tem no contrato com seus treinadores que os treinadores não podem jogar a toalha. Caso façam isso, serão multados. A Gênio. decisão, a decisão é dele e ponto final. Daí você vê o psicológico desse cara. Mas, Marcel, vamos lá. A primeira luta entre eles era um Ryan Spann diferente, tá? Eu vejo ele mais. A questão, cara, é assim: se a luta ficar em pé, eu vejo o Ryan Spann nocauteando essa luta. A mão dele é muito pesada. Vamos ver o Anthony Smith numa versão grappler novamente, já sabendo é difícil imaginar que o Ryan Spann não se preparou para isso, não evoluiu na sua defesa não só no wrestling de quedas, mas também no chão, né? Não, eu não. É que é uma, assim, sinceramente, agora não falando de luta, falando de aposta. Quem for apostar nessa luta, como é aquela carta selvagem, onde vários elementos podem acontecer, eu não recomendo aposta nessa luta, tá? Mas indicando o palpite como é a função desse quadro aqui, eu vejo o Ryan Spann favorito, sim. Acho difícil ele cometer os mesmos erros de caminhar no queijo, de como se ele foi muito afoito e foi derrubado e finalizado, mas não, eu vejo ele com uma certa superioridade. Por mais que venha de derrota, o momento dele é melhor que o do Anthony Smith. E é uma luta que pode colocar ele num patamar diferente, passar a ser mais respeitado pela categoria, voltar a ter uma sequência de boas performances, né? Eu acho que esse é o momento do Ryan Spann. Agora, já que seus 32 anos, você falou, né? Já mais 31. 31, passou da casa dos 30, já tem uma certa experiência, já está há um tempo no UFC, já faz 2 anos que ele lutou com o Anthony Smith. Se eu tivesse. O pessoal não aposta nessa luta que tudo pode acontecer. Mas vamos lá, o meu favorito é o Ryan Spann. E eu acho que o pessoal que é responsável ali pelas odds, pelas cotações, fez uma consultoria com o Diego, porque realmente as odds estão muito parecidas com o Anthony Smith, um pouco azarão. Paga-se R$ 2 a cada real apostado para o Anthony Smith e paga-se 1,80 para o Ryan Spann, favorito nessa luta, de acordo com as casas de apostas. Tá, mas é 2 e 1. Tem uma margem, né? É uma margem, mas é pequena, né? Não é 2 para 1,80, não chega a ser uma. É a menor das margens aqui, dando mais um spoiler aí. Tá, mas aquela dos Anjos com o Saint Luke era tipo 1,80, 1,70, né? Isso, verdade. Aquela era bem próxima. Bom, vamos falar da luta principal: Max Holloway versus o zumbi coreano Yoon Chan Sung. Bom, Max Holloway, velho conhecido, 24 vitórias, 7 derrotas, 31 anos, do Havaí, nos Estados Unidos, número 1 da categoria, peso pena, no UFC desde 2012, já lutou 3 vezes contra Volkanovski, já perdeu as 3 vezes por decisão. O zumbi coreano tem 16 vitórias, 7 derrotas, 36 anos, é o número 8 do ranking e vem de derrota para o campeão Volkanovski. Diego, como é a solução do Max Holloway? Qual é a solução para ele? Difícil. Ele está numa situação extremamente complexa, que é o fato dele passar o carro na divisão e E não ganhar do bater o campeão. teto e E o campeão passar o carro na divisão também. E a diferença é que o Max Holloway já subiu de peso, já se testou no peso de cima, não teve sucesso. E ele é muito alto, muito comprido, em teoria até não teria grande dificuldade, mas não é só tamanho e envergadura.
Interessante, Diego, que algumas vezes a gente fala de porteiros, né, das divisões, e talvez o Max Holloway vire o pior dos porteiros, porque ele é o porteiro final, né, do topo da categoria, e é o porteiro que ninguém passa. Então, É a de luxo, né? exato, aí fica numa situação completamente, praticamente inviável. Até porque para ele subir de peso, de categoria, de fato, e ser competitivo ao nível que se espera do Max Holloway, ele teria que fazer uma mudança de estilo de vida, assim, tipo, só mal comparando, mas só para entender o que o dos Anjos fez quando retornou para o peso leve, ou que o do Bronx fez quando subiu para o 7-0, né? Tem que mudar o peso que você anda em off, mudar a carga de treino, mudar a intensidade, fazer uma reestruturação, não só de dieta, mas de tudo, né? Mudar o seu estilo de vida, e é um preço difícil de se pagar. E é isso, cara, é difícil. Pô, e eu gosto muito do Zambi coreano, muito, muito, muito. Aquela luta dele com o Yair Rodrigues, putz, ele tava vacilou no finalzinho, mas excelente performance. Fez uma luta muito boa com o Volkanovski também. Só que, cara, apostar. Bom, para quem agora. A mensagem é para quem aposta. Apostar contra o Max Holloway é uma das. Não vou dizer erro, mas é uma das tarefas mais difíceis de fazer. O cara extremamente comprometido com o seu trabalho, muito habilidoso, dono de um dos maiores, de um dos melhores boxes da história do esporte do MMA. Alta envergadura, noção de distância, tempo de reação, tão bom, wrestling bom, muita experiência em lutas de 5 assaltos, que é o que eu acho que vai fazer a diferença nesse sábado. Algumas das lutas dele estão nos recordes da história do UFC, com duelos com mais golpes conectados. Então ele é um cara que aguenta, ele performa muito bem quando estamos em águas profundas, né? Quando se exige muito do atleta, quarto, quinto assalto, 200, 300 golpes conectados. E é ali que você vê o coração do cara, e é ali que é difícil ganhar dele. Só o Volkanovski mesmo, vamos ser sinceros. Holler já venceu 2 vezes o Aldo, cara. Holler já ganhou do Aldo no Brasil. O Holler é um monstro, monstro, monstro. Isso só engrandece também o legado do Volkanovski, que é um absurdo, né? Um psicopata do gás, aquele australiano. Mas é isso, Marcel. Não vejo muito. Não, puta, baita parabéns para os matchmakers que casaram essa luta. É a luta a ser assistida, assim, é uma luta que eu quero muito ver faz muito tempo. Mas. Aliás, lutas boas nesse card, né? Lutas boas, Ao contrário apesar de de. alguns Fight Night que a gente vê aí, que até que você vai muito no Apex, às vezes não tem lutas tão atrativas. Esse daqui tá cheio, tá recheado de boas lutas. Apesar da pouca visibilidade, tá um horário ruim, né? Mas ali para o mercado asiático vai ser muito interessante esse card. Eu só realmente indicando favorito, eu vejo favoritismo legal aí do Max Holloway, eu acho difícil apostar contra ele. Uma pena para o coreano, que é um dos meus atletas favoritos. Agora, você vê alguma chance do zumbi coreano vencer, Diego? Só antes de falar as odds, só pra ter uma ideia. Sim, sim. É surpreender. Ele precisa surpreender o Holloway, trabalhar na curta distância e alternar level, né? Quando você dropa o nível para a entrada de queda, não deixar o Holloway muito confortável, extremamente confortável na trocação. E isso o Holloway, o Volkanovski faz bem. Ele tem a vantagem de ser bem baixinho, então o centro de gravidade menor. Então, a partir do momento que ele encurta, é difícil para o cara trocar, sabendo que pode vir uma queda, e aí vem uma queda, você tem que fazer o esforço de defender, daí volta para a trocação. Se o zumbi coreano ficar né? Mas só na trocação, alternando média e longa e encurtando, é, a, o, esse ritmo se repetindo por 5 assaltos, a vantagem é do Holloway. O ritmo tem que alternar mais vezes. Não só chute, soco, clincha, leva para grade, faz o dirty boxing, bota para baixo, tenta botar para baixo, né? Tem que mudar o ritmo e exigir ao máximo, não só fisicamente, mas também de estratégia do Holloway. E aí surpreendeu.
Então, a minha pergunta foi essa porque, veja bem, se você, assim como o Diego, enxerga alguma possibilidade, falando de aposta novamente, alguma possibilidade do zumbi surpreender e vencer o Holloway, essa talvez seja uma oportunidade boa de você fazer a sua pezinha, obviamente sendo maior de 18 anos, né, tendo o seu próprio dinheiro para investir, enfim, todas aquelas ressalvas que a gente faz que não comprometa a casa da mãe, não, né, não vamos vender o carro para poder apostar. O zumbi coreano paga R$ 6 a cada real apostado, enquanto o Holloway paga 1,12 a cada real apostado, Diego. Faz total sentido. Essa é o maior favoritismo que a gente já viu aqui no Luta Luta? Que eu me lembre, sim, cara. 6 a cada real apostado. Não, Acho que talvez ah, tenha tido algum que foi 7, alguma coisa assim, mas Amanda Nunes, talvez. pode ser. Não, não me recordo agora de cabeça. Mas faz todo sentido esse favoritismo do Holloway. Nosso porteiro de luxo aí, como definiu o Marcelo. Cara, bizarro, né? Imaginar é, numa nova vitória do Holloway, onde isso Onde ele leva vai ele. parar? É difícil imaginar o UFC casando ele contra o Holloway, contra o Volkanovski pela quarta vez, Ah, né? ainda Mas mais ao com mesmo 3 vitórias, né, do Volkanovski. Se fosse pelo menos uma vitóriazinha do Holloway. sendo que a última foi a mais impactante, né? Isso é bom, é importante mencionar que o Volkanovski surpreendeu na última, venceu para não deixar dúvidas. Então eu fico curioso aí. Bom, mas vamos primeiro ver se ele ganha do zumbi coreano, né? É isso. Bom, passamos então a regra no UFC Singapura, novamente lembrando, 6 horas da manhã, acorde, bota o seu despertador aí para tocar, 9 horas o card principal. Diego, UFC 292, UFC disputado em, me lembra, Boston? Boston, até te perguntei se você já tinha ido, você falou que nunca esteve em Boston. É, e, enfim, novamente, sua saga continua. Uma Apenas uma luta que você não conseguiu cravar e o resto acertado. Aljamain Sterling te complicou nessa e perdeu para o Sam Sugar O'Malley, perdendo o cinturão também para ele, e aí fez com que o Diego não conseguisse cravar aqueles que a gente pegou para fazer as análises aqui no nosso quadro na semana passada. É isso, Diego? Fala um pouquinho aí do evento, por favor. O que te surpreendeu? Pouca surpresa, a grande surpresa foi de fato o Sean O'Malley ter vencido o Aljamain Sterling. No segundo assalto, é, eu esperava assim que o Sterling fosse buscar mais a luta agarrada, principalmente no início do combate. Clinchar e levar para grade, não necessariamente derrubar, mas queimar, né? Que a gente fala sempre, queimar ali o braço do O'Malley, que é o cara mais alto, comprido, abusar fisicamente, porque em águas profundas a experiência do Sterling faria diferença. O cara que tem um wrestling bom, botou o cerrudo para baixo. Essa seria a estratégia, na minha opinião. Na minha visão, houve um certo equívoco aí de estratégia, e teve um erro pontual da passada de perna ali, que possibilitou o nocaute, né? A forma como ele encurtou e alongou o golpe, e com essa diferença de passada e de envergadura, o O'Malley desviou e conectou com o golpe de encontro, potencializa o poder do golpe. Caixão, meu amigo. Agora é ver quem vai enfrentar o O'Malley. Se de repente caso uma revanche com o Sterling, de repente tem o Merab aí, o Tito Vera, né, que é o único que venceu o O'Malley, que quer lutar em dezembro. O O'Malley quer lutar em dezembro, o Merab não pode lutar em dezembro. Vamos ver. Mas de resto foi tranquilo. E a Amanda Fiquei Lemos não teve chances, né, com a chinesa, com a Zhang. Realmente foi uma atuação dominante da chinesa, né? Foi um dos maiores atropelos aí do ano, se não o maior. Foram cento e poucos golpes a mais conectados, né, pela chinesa, mas superioridade nas quedas, surpreendeu, dropou o nível muito bem, alternou quedas de quadril, com quedas de entrada, superior na trocação, dominou por completo, mas é importante ressaltar o mérito da Amanda, né, que não só não desistiu, como em toda oportunidade que teve, foram poucas, ela se mostrou ofensiva. Então a Amanda está de parabéns. E é isso. Foi uma luta. Se eu não me engano, a Eli era bem favorita, né, nas Era bem cardíacas. favorito.
E acho que todos os outros também. Ah, Eu lembro até Marcelo, que a gente comentou que naquele evento você tinha ido todos com o favoritismo, né? Das casas de gostei. aposta bateram com aqueles que você escolheu. Porra. E quando acabou a luta da Amanda, eu falei, cara, será que eu vou cravar? Acho que vou, né? O Sterling vai fazer o que o Merab fez com o Peter Yan. Tocou o gongo, vou dar um abraço ali no quadril do cara e que dá. Não fez isso. Obrigado aí, viu, Sterling? Obrigado, O'Malley. Estragaram meu bolão. Mas é isso. Acho que. Eu não lembro das outras lutas que a gente. O Weidman não tava, né? No... Não foi o Ian Gary que venceu, né, por decisão o Neil Magny, que também parecia ser uma barbada, o Mário Bautista, que venceu o Damon Blackshear, e o Marlon Vera, que venceu o Pedro Munhoz. Certo, era um. Pô, o Pedro lutou bem, né? Foi dominado, enfim, mas lutou bem, mostrou disposição. Pô, achei a luta bem legal de assistir. O Ian Gary, cara, putz, ele entrou na mente ali, tirou o Neil Magny pra nada, machucou a perna dele com muitos chutes. Ali no final, já, putz, já tava. O Dana White tem uma frase que é: quando você é muito superior ao seu adversário, você tem que finalizar a luta. E para mim faz sentido, né? Algumas Uhum. lutas do Ken Walker contra o Anthony Smith, como eu mencionei aqui anteriormente, essa do Ian Gary, quando você tem essa vantagem, fica essa sensação de porra, poderia ter acabado com a luta e isso você vai colher esses frutos mais para frente, né? Acabando com a luta. Não foi o caso do Ian Gary. O Gary, cara, ele tá com uma moral absurda. Esse moleque é bom, fala bem, 25 anos, tá no tour, já desafiou o Stephen Thompson, né? Vamos ver. Tô bem curioso pro futuro desse rapaz aí que adora o Brasil. Adoro e falo um português meio arrastado, né, mas Ah, é muito bom ver a entrevista dele. Bom, se você quiser conferir essa entrevista, inclusive no canal da GFight, tem aí tudo que você precisar, uma entrevista bem legal que o Diego fez com ele. Tá certo, pessoal? Obrigado pela audiência. Até semana que vem no Luta Luta com a GFight. Valeu, Diego. valeu, Marcel. Obrigado, pessoal. Deixe seu like, seu comentário e dá essa moral aí pra nós. Vamos que vamos. Até a próxima. Os.